Salve, futeboleiros! No vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês se o Endrick volta ou não para o Palmeiras. Acho que vocês já viram, coloquei aí a imagem para vocês verem das principais notícias que saíram aí nos últimos 2 dias, né? Os principais sites de esportes comentando sobre a possível volta do Endrick para o time do Palmeiras. E o início de tudo, onde que começa esse possível burburinho? Lembrando para vocês que o Endrick não joga desde 18 de maio, quando sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele se recuperou em setembro e ainda não atuou na temporada europeia. Não está tendo chances com o Xabi Alonso e também, quando era o Ancelotti, ele também não estava tendo muita oportunidade. O camisa 9 do Real Madrid ficou no banco de reservas em 6 jogos e não foi utilizado por Xabi Alonso. Após a partida de domingo contra o Getafe, em que mais uma vez não atuou, as conversas sobre uma possível negociação na próxima janela aqueceram. E esse burburinho começou com o pai do Endrick, respondendo um torcedor que estava animado com a possível volta do Endrick para o Palmeiras, e o pai do jovem respondeu que isso ia depender do time do Palmeiras, que o Verdão tinha que apresentar um plano, um projeto que atraísse interesse do Real Madrid, que o Real Madrid comprasse a ideia e falasse, não, pode ir lá que depois a gente ou utiliza ele novamente ou consegue vender por um valor bom, porque lembrando que o Palmeiras vendeu o Endrick para o Real Madrid em 2022, em julho de 2024, que ele foi para o Real Madrid, mas ele foi vendido em 2022 por 72 milhões de euros, equivalente a aproximadamente 409 milhões na cotação da época, incluindo bônus e impostos. Lembrando que o Endrick está de olho numa possível convocação para a Copa do Mundo, porque em 5 meses que ele esteve afastado dos gramados, ele viu 3 convocações de Carlo Ancelotti na seleção brasileira e não fez parte de nenhuma. Em sua primeira temporada pelos merengues, o artilheiro fez 7 gols em 37 partidas, mas a troca de Carlo Ancelotti por Xabi Alonso complicou a situação do brasileiro. Desde que voltou de lesão, Endrick não atuou por qualquer minuto. E o Xabi Alonso dando prioridade para o Gonzalo Garcia, se não me engano, é um jovem da base, se eu não estiver falando o nome dele errado, mas o Xabi Alonso prefere o jogador formado na categoria de base do Real Madrid para ter mais oportunidades, mais minutagens, deixando assim o Endrick de lado. E lembrando que já tem alguns clubes também de olho no Endrick, não é só o Palmeiras, já tem alguns times da Europa, como o Olympique de Marseille, Roma e Lazio, são alguns dos interessados. O PSG também foi especulado, né, que talvez teria interesse, mas o PSG negou. Escolher um clube onde ele possa ser titular é fundamental para que o jogador volte a ser convocado pela seleção de olho na Copa de 2026. Para o Endrick, voltando para o futebol brasileiro, seria uma boa, porque ele já conhece o ambiente, o cara é brasileiro, conhece os jogadores do Palmeiras, o Abel Ferreira, o estilo do Abel, o estilo tático, por onde ele jogaria, se ele seria titular ou não, mas fica complicado por questão de espaços, porque o Flaco Lopes vem jogando muito bem, participando de gols, dando assistências, começou a ser convocado pela seleção argentina, e o Vitor Roque nem se fala. Vitor Roque comprado a preço de ouro, e para o Endrick vir, ficaria complicado brigar com esses dois, ou o Flaco ou o Vitor Roque teria que ir para o banco. E o Vitor Roque também vem muito bem, fazendo muitos gols na temporada, participando. Começou com a seca, não foi tão bem assim no início da sua passagem pelo Palmeiras, mas conseguiu dar a volta por cima. Então, a possível volta do Endrick para o Palmeiras em janeiro de 2026 seria muito por conta de uma possível venda ou do Flaco Lopes ou do Vitor Roque. Surgiu algumas especulações aí que já teriam clubes europeus da Premier League, de outros países europeus aí de olho no Vitor Roque, e clubes como Milan, West Ham já teriam oferecido algumas ofertas para o Palmeiras, mas parece que o Palmeiras não quer vender por menos de 40, um valor em giro em torno de 40 ou 45 milhões. Então, o time do Palmeiras aí, com certeza, se tiver que vender o Vitor Roque, não vai vender barato, né? Para clube brasileiro, sem chance o Vitor Roque se vender
não irá para nenhum clube brasileiro, voltará para a Europa, então assim abrindo um espaço para a possível volta do Endrick. Mas então deixa aqui a opinião de vocês, é uma boa o Endrick voltar para o Palmeiras, ou se não, ele deveria vir para outro clube do Brasil, ou Flamengo, Corinthians, deixa a sua opinião. E também, se você preferir que ele continue na Europa, em qual clube ele se encaixaria bem, em qual clube ele teria minutagens e seria aí o cara do time para poder participar da Copa do Mundo de 2026. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa moral, deixa o like, ativa o sininho e a gente está sempre aqui postando conteúdos. Então, muito obrigado, até a próxima e tamo junto.